Olá, paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma sexta-feira para conversarmos com o nosso querido pastor Clauber Maia. E nós estamos na terceira sexta-feira já, com o tema Um Coração que Ama a Deus. Estamos aprendendo sobre essa importante mensagem e o Senhor certamente tem falado conosco, tem nos ensinado. Hoje é a terceira sexta-feira, hoje, dia 12 de junho de 2020, especialmente hoje, o Dia dos Namorados, né? E eu quero mandar um abraço bem apertado aí para todos os irmãos que são enamorados, né? Eternamente, os casais, os noivos, os namorados, enfim, que Deus possa abençoá-los e que a bênção do Senhor esteja presente na vida de vocês todos os dias. Que Deus consiga, aqueles que já são casados, Deus possa, aliás, Ele pode e Ele consegue, né? Ele queira abençoar a vocês naquilo que vocês estão precisando, naquilo que sonham, naquilo que estão desejando. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe qual é o melhor para nós. A sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Eu quero saudar a todos os irmãos que já estão aqui conosco. Estou vendo aqui irmão Geno, lá de Colina do Jiqui. Pai do Senhor, irmão Geno. Eu quero também saudar a minha querida esposa, a minha namorada eterna, que é a minha produtora também. Está aqui do meu lado, Rutinha. Deus continue lhe abençoando. Amo você. Pastor Clauber Maia já está conosco. Assim que ele pediu o convite, eu coloco ele aqui na nossa conversa. A minha sogra querida, irmã Mariluce Luna, também está conosco nesta noite. Seja bem-vinda, irmã Mariluce. A irmã Oneide também. Que bom, irmãos, vocês estão chegando. E eu estou feliz por estar aqui nesta noite, mais uma vez. É um prazer muito grande falar com os irmãos, falar das coisas do Senhor, falar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, no coração do pastor Clauber Maia. E é uma bênção de Deus. E assim que ele estiver pronto, ele vai entrar para conversar conosco. Estamos falando daqui de Natal, no Rio Grande do Norte. Pode ser que alguém esteja assistindo a nossa live gravada no Instagram, né? E estamos falando aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Eliasibe de Jesus e estou líder de jovens aqui na Assembleia de Deus, no Conjunto Pirangi. E é um prazer também saudar aos jovens que estão conosco, aqueles que ainda vão entrar. Pastor Gonzaga, eu também quero deixar um abraço para o nosso querido pastor. Estava um pouco enfermo essa semana e eu creio que Deus realmente já chegou ali na sua vida. Temos notícia de que ele está melhor, graças a Deus. Que o Senhor continue abençoando o nosso pastor. Irmão Lázaro, Pirangi também, seja muito bem-vindo. Deus continue lhe abençoando. Muito bem, irmãos. Temos falado sobre o tema Um Coração que Ama a Deus, não é? Como eu falei, já por 3 sextas-feiras, e nós ainda vamos até a próxima sexta-feira, né, o dia 19, e aí encerraremos este bate-papo tão edificante que nós temos tido aqui nas últimas sextas-feiras. Eu desejo muito que Deus tenha falado com você já nesses dias. Eu tenho aprendido bastante, né? E creio que os irmãos também. Muito bem, olá Lázaro. Muito bem. Muito bem, graças a Deus, os irmãos estão chegando. Eu desejo saudá-los com a paz do Senhor, todos os que estão já presentes. Muito bem, graças a Deus. Os irmãos ali de Colina do Jiqui, eu também saúdo a todos com a paz do Senhor. Pastor Clauber Maia já está conosco. Amém. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Eliasibe, a todos os queridos irmãos e irmãs que estão conosco. Rutinha também, um abraço. Deus abençoe todos vocês. Muito bem. Pastor Clauber, já começamos aqui falando, dando aquela introdução, que estamos na terceira sexta-feira já, com esse nosso bate-papo. Isso. Tão edificante, tão abençoado, né? E hoje é a terceira sexta-feira, e pena que na próxima, dia 19, já vai encerrar esse assunto, né?
Pois Poderíamos é, é ficar verdade. aqui, enquanto durasse essa pandemia, eu acho que nós tínhamos pano para manga aí, né? Para Pois então, conversar. é. É verdade. Mas nada impede também que nós possamos, em uma outra oportunidade, falar de um outro assunto. Eu, por exemplo, Sim, poderia chamá-lo, pastor. Isso não é uma promessa ainda, para ninguém me cobrar aqui, sim, né? Mas poderíamos falar sobre os hinos da harpa cristã, a história dos hinos da harpa, é uma coisa tão sim, abençoada, né? E nós é já tivemos o verdade. privilégio de assistir e de ouvi-lo também, ensinar sobre isso. Poderíamos falar aqui sobre a reforma protestante e outros assuntos, né? E É aí, verdade. bom, Deus é quem sabe todas as coisas. Se essa pandemia perdurar por muito mais tempo, e eu desejo que não, a gente pode voltar a conversar e lhe convidar. Não é uma despedida ainda, até Será um porque não é a prazer. última sexta-feira. Isso, Mas é só porque isso. realmente a gente está já com um pouco de saudade. Bom, pastor Cláudio já está conosco, como já falamos, e é sempre bom mais uma vez apresentá-lo, para quem não conhece, porque muita gente vai assistir esse vídeo depois, né? Talvez não esteja assistindo aqui ao vivo, mas certamente vai assistir no Instagram, que fica gravado, no nosso Tejado Pirangi, e certamente também vai poder assistir nos canais que o pastor Cláudio também administra, né? No YouTube, que é Clauber Maia, né? É o Isso, perfil dele, e também a EBD Web, mas esses da EBD Web é mais direcionado à parte de ensino, né? E o isso. pastor Cláudio também tem o perfil no Instagram, que você pode aí de repente começar a segui-lo, e aí você também pode ter acesso a essa ferramenta que já está gravada e poderá ter acesso às palestras, às outras, inclusive às outras conversas que nós já tivemos nas sextas-feiras anteriores. Pastor, nós já falamos sobre muita coisa. Já falamos sobre quem é o dono do nosso coração, já falamos sobre como preparar o coração para uma vida com Deus, né? Já falamos sobre como é a verdadeira adoração do coração, já falamos quando o coração é de Deus, falamos sobre um coração quebrantado, falando sobre servir a Deus de coração ou servindo de coração, e falamos também sobre o nosso coração em relação ao coração do outro, do nosso próximo, né, Isso, do nosso irmão. isso. Hoje nós poderemos conversar, pastor amado, sobre como é que nós podemos cultuar a Deus de coração. Eu lembro que esses temas são em sequência, e é bom que a gente vá seguindo essa sequência, né, para ter um encadeamento aí. E eu Isso. fico me lembrando daquele versículo, pastor, de Romanos 12, 2, né, que é tão conhecido de nós crentes, né, somente os que leem a É Bíblia. verdade. Portanto, irmãos, Principalmente. rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse versículo 12 e 1 de Romanos é bastante conhecido. Pastor, e essa passagem, Paulo está orientando aqueles crentes em Roma, e certamente a nós hoje também, né, para que se esforçassem muito para agradar a Deus, né? Porque Isso. isso é, no mínimo, a resposta que nós podemos dar pelo grande sacrifício a que Cristo foi submetido, né? A sua morte, a sua ressurreição. Ele nos garante que estamos salvos por causa desse sacrifício, né? E os que o aceitam um dia também estarão com ele no céu, onde aí sim, nós e quem o aceitar, adoraremos ao Senhor para todo o sempre. Mas, enquanto esse dia não chega, como é que nós podemos aqui, seres humanos falhos, mortais, o que é que nós podemos oferecer em sacrifício a Deus, pastor, nessa nossa vida cotidiana? E eu queria que o senhor falasse também quais são as características de um culto que realmente agrada a Deus. Muito bem, Ezebe. Nós vimos aí o texto que você leu, o apóstolo Paulo falando sobre apresentarmos o nosso culto racional. E quando a gente fala de culto, no Antigo Testamento, culto sempre estava associado a sacrifício. Nós já falamos disso na live passada, quando pensamos na ideia de que alguém trouxe a sua oferta ao altar e aquela oferta era sacrifício, porque nós estamos falando do altar onde o animal era queimado. E aí Paulo agora está dizendo, olha, nós não queimamos mais o animal sobre o altar, porque ele disse, Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado por nós. Só que nós continuamos apresentando culto, e todo culto implica em sacrifício. E Sim, agora nós não temos mais a necessidade de trazer um animal para sacrificar no culto, porque Cristo já foi sacrificado por nós, mas nós temos um outro tipo de sacrifício, que é o sacrifício de nós mesmos. Então, o nosso sacrifício
de um culto racional, que aí Paulo vai dizer que esse culto ele deve ser agradável a Deus. Então a primeira coisa a pensar é, para quem é o culto? Culto é para Deus. Então quem deve gostar do culto? Deus, né? Para quem é o culto. Então nós precisamos sempre pensar que culto é algo que nós ofertamos a Deus e que Ele deve gostar do culto. Aí eu lembro, não sei se é o livro A Transição, acho que é, pastor Dan, ele conta uma história que um dia uma pessoa da igreja o procurou e disse, pastor, olhe, esse hino que os adolescentes cantaram, eu não gostei. Aí o pastor disse para ele, não se preocupe, não foi para você. Para dizer que culto é para Deus, né? É claro, nós fazemos cultos de acordo com a nossa liturgia, com a nossa cultura, mas nunca podemos esquecer que culto é para Deus e ele deve ser agradável a Deus. E um culto que agrada a Deus, e aí é outra questão que às vezes nós nos perdemos ao longo da história, se não voltamos para a palavra, é que todo culto implicava em um sacrifício e, portanto, implicava em trazer alguma coisa. Ou seja, nós vamos para o culto, ou deveríamos ir para o culto, para dar e não para receber. Porque aí alguns às vezes inverteram essa ideia, né? Aí canta no culto dizendo, hoje eu vim buscar a minha bênção, você veio buscar a sua e a gente só sai daqui quando levar a nossa. Ou seja, nós viemos para pegar alguma coisa aqui, para receber e para querer alguma coisa para nós, quando na verdade, Deuteronômio 16:16, ele disse, ninguém apareça de mãos vazias perante o Senhor. Porque a ideia do culto, daquilo que era o culto que foi instituído por Deus no Antigo Testamento, era trazer alguma coisa. Ou seja, o culto é para dar, culto é para oferecer, culto é para dar a Deus alguma coisa, e, portanto, ele disse, ninguém apareça de mãos vazias. É claro, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é extremamente caridoso e tem grande amor. Então, é claro que Ele tem prazer de abençoar os seus filhos e nos dar a sua bênção, a sua graça, a sua paz, os dons espirituais, quantas coisas maravilhosas Deus nos dá. Mas precisamos lembrar que culto não é para dar. Não é para receber, culto é para entregar. E aí, em todo culto, eu preciso lembrar dessas coisas. E o que é a primeira coisa que Deus quer no culto é a mim mesmo. Deus quer eu como oferta para Deus, porque nós lembramos lá atrás que adoração tem a ver com submissão. Portanto, adoração tem a ver com entrega. Adoração tem a ver com render-se. E aí eu preciso estar num culto para isso. E eu gosto muito de uma frase de A.W. Tozer. Na verdade, Tozer é um dos maiores profetas do século XX e uma das pessoas que mais voltou-se para essa ideia de pensar biblicamente sobre culto e adoração. E Tozer diz assim, vida sem culto leva a culto sem vida. Porque ele vai dizer que culto, na verdade, o que nós pensamos como uma reunião, na verdade não é culto, é uma reunião. Se estamos reunidos, 10, 15, 20 mil, 3 mil, 5 mil pessoas, aquilo é uma reunião. Culto é cada coração quebrantado que se prostra diante de Deus para ofertar a si mesmo como adoração a Ele. Ou seja, na verdade, culto é individual. Todo culto é individual, enquanto que a reunião é coletiva. Daí porque pode haver pessoas na reunião que não estejam cultuando, enquanto outros estão cultuando. Porque, diz assim, não, irmão, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Mas às vezes um está ali com o celular na mão, olhando Instagram, Facebook e qualquer outra coisa. O outro está ali, mas é de corpo presente, porque está lembrando das contas que tem que pagar amanhã. O outro está ali, mas já ficou aborrecido com alguma coisa que o pastor disse, ou o pregador, porque não gostou do culto. Aí já abriu o guarda-chuva e aí não cai mais nada em cima dele, porque ele já abriu um guarda-chuva. Ou seja, na verdade, ele está sentado na reunião, mas não está oferecendo culto. E culto é algo que é para oferecer. E aí também não tem a ver só com aquele momento que eu chego ali. Por isso que Tozer dizia que vida sem culto leva a culto sem vida.
E aí, às vezes, as pessoas põem a culpa disso no pastor, no pregador, no cantor. Diz, esse culto hoje está muito frio, o pastor não esquentou o culto. Os hinos não foram assim, aqueles hinos de fogo. O pregador não soube levar o povo a clamar a Deus. Bom, mas veja, é claro que o pastor tem um papel de conduzir o culto de forma a adorar a Deus, que aquele que canta deve levar o povo a cantar com ele para adorar a Deus. O pregador deve aplicar a palavra de Deus no coração do povo para que eles se prostrem diante de Deus, mas na verdade, culto é individual. Então eu não posso dizer que existe um culto frio. Talvez o termo mais apropriado seria nós pensarmos que existem adoradores frios no culto. Porque eu é que não estou ofertando o culto a Deus com o meu coração quebrantado. Porque nós já vimos na live passada, Deus disse que o que atrai a presença dele é um coração quebrantado. E Davi disse no Salmo 51, nós lemos na live passada também, o verso 17, que os sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado. Ou seja, se nós pensamos que culto é um sacrifício, então o culto que Deus se agrada é aquele culto onde há verdadeiros adoradores com corações quebrantados, rendidos diante dele, ofertando a si mesmo e tudo que são e têm no altar do Senhor enquanto se prostram. Aí eles estão oferecendo culto de um sacrifício racional, porque eles entendem quem é Deus e por que eles estão ali, e se prostram diante de Deus não por medo, mas por reconhecer que Ele é o Senhor, que é digno de receber honra, glória, louvor, adoração. Então, quando isso acontece, aí isso é culto. E isso é o culto que Deus se agrada. E aí, nesse culto, que é individual, embora estejamos numa reunião coletiva, cada um está trazendo para oferecer a Deus aquilo que tem de melhor, que é o seu coração quebrantado. Deus não precisa de absolutamente nada, de ninguém, nem de coisa alguma. Deus é autossuficiente e Ele é satisfeito em si mesmo com todas as coisas. E Deus não, portanto, precisa de um culto. Agora, nós precisamos cultuar, porque nós precisamos nos render diante do Deus que é todo-poderoso, primeiro para quebrar o nosso ego e para deixar de pensar que nós somos alguém que merece alguma coisa de Deus. Para inverter essa lógica de que eu vim aqui para receber alguma coisa, e por que eu vou para o culto no domingo? Não, eu vou para o culto no domingo porque eu quero ouvir palavras que amaciam o meu ego, para que eu sinta melhor, para na segunda-feira enfrentar uma semana de vitória e eu tenha forças para enfrentar esse mundo, e aí eu vou no domingo e alguém afaga o meu ego e diz que eu sou um campeão, um vencedor, que eu estou no palco e que aí eu me sinto muito bem com tudo isso e na segunda-feira eu já amanheço bem melhor. Que na verdade isso é uma reunião antropocêntrica que a gente não deveria chamar de culto, porque culto é para Deus, é para oferecer a Ele o sacrifício de louvor, de adoração. E aí, quando nós entendemos essa realidade do que é o verdadeiro culto, aí muda completamente a maneira como nós nos portamos ali no culto. Eu gosto de pensar, Eliasib, que se a gente dissesse assim, olha, no culto de domingo que vem, vai estar aí uma grande autoridade, o prefeito, o governador, o presidente da república vai estar no culto, você escolheria até uma roupa melhorzinha para ir para esse culto, porque era uma reunião mais especial. E certamente, na hora que tivesse aquela autoridade falando, todo mundo prestando atenção, caladinho. Tem uns que se fosse coçar o olho, coçava assim por cima, para não ter perigo de atrapalhar o que ele está vendo, a concentração dele ali. E aí, na maioria dos nossos cultos, nem vai o prefeito, nem a governadora, nem o presidente, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós convidamos para ele ir para o culto. Porque nós queremos oferecer o culto para ele. E às vezes nos comportamos sem reverência, sem o respeito, sem a devida atenção
que merece o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, diante de quem nós estamos para cultuar. E aí, quer dizer, falta esse elemento muitas vezes no culto. E por que falta? Porque falta alguém consciente do que está fazendo ali e diante de quem está cultuando, a fim de que possa prostrar-se e render-se para ao Senhor. Então, o culto tem tudo a ver com adoração, que tem a ver com render-se, que tem a ver com entregar a si mesmo em sacrifício a Deus. Aí, se a gente entende isso, estamos começando a entender o que deveria ser um culto. Inclusive, a gente ouve muito nos cultos, não me lembro aonde, acho que já ouvi o senhor falar também algumas vezes, que se nós cultuássemos da maneira correta, não sei se foi o senhor que falou isso não, mas ouvi, nós deveríamos sair chorando, em vez de estar buscando qualquer outra coisa. Eu acho que como Isaías ficou, entre aspas, aterrorizado quando ele viu a glória de Deus, né? Então nós deveríamos sair daquela maneira. E também outras vezes a gente ouve que isso é digamos assim, uma lembrança que os mais antigos têm, que antigamente eles levavam os lenços, né, dentro da Bíblia. Perfeito. Né? É verdade. Porque choravam muito durante o culto, exatamente por se render completamente diante do Senhor. Né? Então os meus pais, meus avós comentam sobre isso. Né? Não um saudosismo que ficou para trás e que nunca mais vai acontecer, mas é a consciência que os crentes tinham, né, e alguns têm ainda hoje, de que realmente é necessário entender realmente o que é cultuar o Senhor. Eu tenho esse hábito, aliás, e todo culto que eu vou, eu levo um pacote de lenço. Não levo mais o lenço de pano porque parece que tem um problema de defeito de fabricação, que quando eu começo a me derramar diante de Deus, eu começo logo a chorar e parece que as lágrimas saem por fora e por dentro, e aí o lenço de pano às vezes não é suficiente. Então, o lenço de papel é mais higiênico, é mais fácil de lidar. Então, é comum eu ir para o culto, aí eu pego a Bíblia, a harpa e o pacote de lenço, boto no bolso, porque, quer dizer, é a minha disposição de que eu pretendo chorar naquele culto, porque pretendo me derramar na presença do Senhor, diante de quem eu vou cultuar. Então, estavam certos os antigos em manter o lenço dentro da contracapa da Bíblia, né? É verdade. Pastor, e para que nós possamos, além da reforma mental que Paulo sugere nesse texto de 12:2, né? Ele diz que transforme o seu entendimento, né? Transformar o entendimento. É uma mudança que a gente tem que praticar todos os dias, né? E muitas vezes, nós, pelas lutas que nós passamos, pelas batalhas do dia a dia, né? Quando o senhor falou aí o culto do domingo, às vezes até o domingo tem gente trabalhando, lutando, na labuta, né? Às vezes as nossas batalhas, aliás, a maioria delas, não é batalha literal, de guerra, né? Com espada, com arma, com escudo, mas é sempre no campo espiritual que nós precisamos batalhar bastante, né? Então nós batalhamos contra o inimigo das nossas almas, o diabo, nós batalhamos contra o pecado, contra nós mesmos, né? Contra o eu, né? Contra o desânimo, contra o medo, contra a falta de fé, ou seja, é uma série de coisas que atrapalham, vamos dizer assim, o nosso coração estar limpo, vamos chamar assim também, né, diante de Deus para poder cultuar. Às vezes tem muito peso em cima de nós, né? E aí como é que nós podemos preparar o nosso coração para enfrentar essas batalhas? Muito bem, Elizabeth. Olha, há duas coisas muito importantes que nós precisamos observar com relação a essa questão. Primeiro é nós nos lembrarmos que, de fato, nós somos crentes, filhos de Deus, existe um adversário, que uma das maiores façanhas do inimigo é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Porque aí quem pensa assim vai achar que está tudo bem, está tudo tranquilo, e na verdade nós estamos em um campo de batalha, em um lugar onde há uma guerra constante, porque ao mesmo tempo que nós estamos lutando para vencer essa guerra e chegar nos céus, existe um reino contrário lutando contra nós. Mas aí a outra situação que nós precisamos lembrar é que a melhor estratégia para vencermos as batalhas espirituais é a adoração. Porque Tiago diz uma coisa muito interessante, capítulo 4 da Epístola
de Tiago, e ele diz algo que é muito interessante. O verso 7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais popular, mais fácil às vezes de compreensão, ela diz assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Então veja, o texto está dizendo: eu não preciso fugir, nem devo fugir do diabo, embora ele possa ser um ser poderoso, de fato ele o é. Só que João diz assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu preciso... Então a primeira coisa que eu me lembro é: eu estou do lado de Deus. A W. Tozer dizia assim: quem está do lado de Deus está do lado vencedor e não pode perder. Quem está do outro lado está do lado perdedor e não pode ganhar. Aí ele disse: não há regra, não há jogo. Há a possibilidade de você escolher de que lado você quer estar. E o resultado da escolha é inegociável. Ou seja, se você escolheu estar do lado de Deus, não é possível perder, porque Deus nunca perde. Aliás, alguém diz assim: nem empata. Enquanto que quem está do outro lado está do lado perdedor e não é possível vencer. Então, há duas coisas aqui que já percebemos. Primeiro, existe uma batalha espiritual. Segundo, que nós precisamos estar do lado certo, que é do lado vencedor. E João diz: maior que está em nós do que o que está no mundo. Agora, a outra coisa que a gente precisa entender também é que só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Porque se você... Nós já vimos aí esses dias, de uns anos para cá no Brasil, algumas coisas têm mudado, e a gente já viu gente prender senador, governador, né, o ex-governador, empresários riquíssimos, bilionários, sendo presos. E a gente, quando via o japonês da Federal lá prendendo a galera toda. E aí você olha e diz assim: mas como é que um soldado de polícia ou um simples funcionário público tem poder para prender um senador da República ou uma pessoa muito rica? Sim, porque quem está debaixo de autoridade tem autoridade. Não é o soldado simplesmente. É um papel que ele tem na mão, que foi dado por um juiz que representa um poder nacional, que tem autoridade para mandar prender pessoas. Então o juiz assina aquele papel e, com aquele papel na mão, qualquer soldado raso prende o senador da República, prende o bilionário. Por quê? Porque a autoridade que ele tem foi dada por alguém que é superior e que tem capacidade para isso. É isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo assim: sujeitem-se a Deus. Esteja debaixo de submissão àquele que é o Senhor que pode. E estando debaixo da autoridade de Deus, veja que antes de enfrentar o diabo, ele diz: se coloque debaixo da autoridade de Deus. Sujeite-se a Deus. E quando você está sujeito a Deus, aí você tem a autoridade dada por Deus, que é superior a toda e qualquer força do universo. E aí você levanta de manhã em adoração, em submissão, prostrado diante do trono do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, e ele lhe dá poder e autoridade, porque Jesus disse aos discípulos: olha, vão e em meu nome vocês expulsarão demônios. Não sou eu, não. Eu sou um Chico sujo, um Zé Goiaba que não tenho condição nenhuma por mim mesmo. Eu, por minha força, por minha capacidade, achar que eu vou lutar contra o diabo e vou vencê-lo, ledo engano. Agora, se eu estou debaixo da autoridade do Senhor do Universo, aí, cadê o cão? Eu já estou com autoridade para enfrentá-lo. E aí Tiago diz: olha, enfrente, porque ele fugirá de vós, se você estiver debaixo da autoridade de Deus. Então, qual a melhor estratégia para vencer uma batalha espiritual? Adoração. Prostrar-se diante de Deus, render-se diante daquele que tem toda a autoridade.
uma vez que eu estou prostrado diante de Deus e debaixo de sua submissão, do seu senhorio, aí eu tenho autoridade contra o diabo, contra as trevas, contra qualquer inimigo, porque aí o apóstolo vai dizer que, o apóstolo João vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quer dizer, 3 inimigos nós lutamos, né? Nós lutamos contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, e há uma força capaz de vencermos tudo isso, que é a fé. Porque a fé deposita toda a nossa expectativa em Deus e não em nós. E uma vez que essa expectativa é depositada em Deus, que pode todas as coisas, Ele é o Deus que sempre vence, né? Eu gosto sempre de lembrar, já preguei algumas vezes dizendo isso, e diz assim, olha, Deus não luta, Deus apenas vence. Quem luta somos nós, que Paulo diz assim, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então nós lutamos. Mas Deus não luta, Deus apenas vence. Porque quando Deus levanta para batalhar, o inimigo já está vencido. E quem é quem tem autoridade para vencer esse inimigo? Quem está debaixo da autoridade de Deus. Então, se nós entendemos isso e andamos em submissão a Deus, não temos medo do diabo, né? Você vê que às vezes é só você aparecer um endemoniado na igreja, pula crente pela janela, pela porta e desaparece um bocado de gente ao redor. Por quê? Porque é medo, é insegurança, mas eu não preciso ter medo, pelo contrário. Quem é para ter medo é o cão, que ele diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas isso acontece se eu estiver em submissão e debaixo do senhorio de Cristo, porque tem autoridade quem está debaixo da autoridade. É verdade, glória a Deus por isso, pastor. Assim, tem que haver sintonia, então, entre nós, através da adoração com Deus, porque aí estaremos prontos para vencer as batalhas, né? Com o Senhor do nosso lado. E aí, quando às vezes pode, aí, só concluindo, aí pode haver um crente que está se sentindo derrotado ou que não tem força para lutar contra o mal, enfrentar essa batalha, por 2 razões. A primeira é se ele está vivendo uma vida que desagrada a Deus. Se ele está fora da obediência a Deus, porque aí ele perde a autoridade. Porque Tiago diz, obedeçam a Deus, sujeitem-se a Ele, e aí resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se há um crente que está vivendo uma vida fora da palavra de Deus e deliberadamente escolheu viver desobedecendo a Deus, ele perde a autoridade. E a outra questão é alguém que pode até estar vivendo uma vida de conformidade com a palavra, só que não crê nisso. Não crê que Deus lhe deu poder sobre o poder das trevas, e aí, por falta de fé, ele também não vai vencer, porque é exatamente essa a grande questão. Quer dizer, eu primeiro não posso acreditar que eu sou capaz por mim mesmo. Segundo, eu tenho segurança que Deus é capaz de todas as coisas. Terceiro, preciso estar em obediência a Ele. E depois, eu tenho autoridade para resistir ao mal e lutar contra as trevas, saindo vitorioso de lá, porque eu escolhi estar do lado vencedor, que não pode perder. É verdade, glória a Deus. Pastor, sempre que a gente vai lendo sobre essa questão, né, de se submeter a Deus, existem vários exemplos bíblicos, né, que a gente poderia citar aqui, mas sempre salta aos olhos, eu acho que pela importância que ele tinha diante do povo de Deus, que é o rei Saul, né, a gente fica lembrando do fim trágico que Saul teve, né? Foi o primeiro rei de Israel, né, tinha tudo para dar certo, tinha um homem de Deus ao lado dele, que era Samuel, o profeta, né? Tinha a aprovação de Deus, né? Inicialmente não era bem o plano, mas depois o Senhor o colocou, o escolheu, né? E Saul resolve viver da maneira que ele achava que tinha que viver. Ele achava que era dono da própria existência, né? E aí no capítulo 10 de primeiro livro das Crônicas, os versículos 13 e 14, o texto ele está repetindo o que já aconteceu lá em Reis, né? Mas ele cita de novo dizendo o seguinte: Saul morreu dessa forma, ou seja, ele se lançou sobre a sua própria espada, né? Que é o que a Bíblia descreve,
porque foi infiel ao Senhor, não obediente à palavra do Senhor, chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor, segundo o escritor aqui do livro de Crônicas, né? Baseado nesse relato, pastor, embora Saul estivesse num contexto ali de realmente uma batalha literal, né, uma guerra que ele estava, física, né? Isso. Física, né, de corpo a corpo, mas Saul, pelo relato bíblico, também enfrentava muitas batalhas espirituais, ou seja, interiores, né? E aí, a Bíblia diz que ele não confiou no Senhor. A pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte, baseando-se nisso, a gente pode ter diferença entre o que é infidelidade ou falta de fé? Infidelidade é o mesmo que falta de fé? Tem diferença nisso? Porque às vezes a gente está com a fé fraquinha, né? Isso é chamado de infidelidade? Ou o que é que a gente pode entender entre essas duas questões? Perfeito. Essa história de Saul, ela ilustra muito bem tudo isso que nós estávamos conversando. Sim. Saul era um Zé Ninguém. Era uma pessoa, um ilustre desconhecido que estava lá na sua casa e Deus resolve escolhê-lo para fazer dele o primeiro rei de Israel. Ele mesmo tinha plena segurança que ele não tinha capacidade para isso. Escondeu-se até para não ser escolhido rei. Mas Deus o conduziu e ele, quando enfrentou as primeiras batalhas, primeiro ele confiou em Deus e convidou Deus para participar dessas batalhas, porque realmente ele não tinha nenhuma capacidade. A batalha de Ebenezer, Samuel roga a Deus e a Bíblia diz que Deus trovejou contra os inimigos e os inimigos simplesmente foram derrotados pelo trovão de Deus. A voz de Deus quebrou o coração dos inimigos e eles chegaram na batalha com toda a certeza que iam perder. E de fato perderam. Então Saul era vitorioso porque confiava em Deus. Aí o que é que começa Saul a fazer? A desobedecer a Deus. Saul vai lá e mata tudo, não traz nenhuma ovelha. Aí traz ovelha. Mas que ovelha é essa, Saul? Não, foi o povo que quis trazer as ovelhas. Veja que Saul está mais preocupado com a sua reputação do que com a obediência a Deus. O povo queria trazer as ovelhas e tal, porque era para sacrificar o Senhor. E aí Samuel disse, mas você acha que obediência é melhor do que sacrifício? Eu acho que está errada a sua prioridade de valores aí, Saul. E aí eu vou lhe dizer uma coisa a você, Deus ia confirmar o teu reino hoje. Só que eu tenho uma má notícia para você, é que ele desistiu disso e já escolheu outro para botar no seu lugar. Aí Saul fica irado, e aí ele começa agora a perseguir aquele que Deus levantou, e que, inclusive, aí daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre isso, é que Deus usa num instrumento para mostrar a Saul como é que se vence batalhas espirituais. Aí é outro menino que também é um chico sujo, que está lá numa cidadezinha desse tamanho, mas Deus levanta para mostrar a Saul como é que se vence batalhas espirituais, confiando em Deus. Então aí nós temos, quer dizer, duas coisas. Primeiro começa Saul com desobediência. A desobediência dele leva a pensar que ele pode fazer alguma coisa sem Deus, e aí isso gera a infidelidade. E a partir do momento que ele percebe que não tem capacidade de fazer e vai consultar um morto para saber o que é que fazer com Deus, aí ele já tem também incredulidade, né? Então, você vê que há uma sequência aí. A desobediência gerou a infidelidade, que gerou a incredulidade, e Saul morreu. E nas nossas batalhas espirituais, nós temos o mesmo exemplo de Saul. Se andamos em desobediência, isso vai ser uma quebra de aliança com Deus, isso gera a infidelidade, e aí, daqui a pouco, nós não nos submetemos mais a Deus e, portanto, deixamos de confiar nele, e aí, fatalmente, perdemos as nossas batalhas. O caminho é sempre o mesmo: rendição, prostrar-se diante do Senhor, confiar nele completamente, submeter-se a Deus, e aí resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Pois é, o senhor falou sobre essa luta de Saul, né? E ele já perturbado, né, por algum espírito.
É interessante que, eu não sei se vai dar tempo, mas o Espírito vindo da parte do Senhor, o senhor pode até explicar isso, porque pode confundir alguém, né? Como é que Deus manda um Sim, Espírito ruim para perturbar o cidadão, né? é, é, Mas aí a gente pode pensar também, como o senhor falou, na providência de Deus. Eu acho que Deus é muito longano e misericordioso, aliás, eu tenho certeza disso. Eu acho que com aquele episódio em que ele usava o pequeno Davi tocando para ele, e toda vez que Davi tocava, o espírito saía, né? Eu acho que Deus dando oportunidade a Saul ainda, tá, pastor, de se arrepender, né? Eu acho que Deus vai sim, prolongando as chances para nós, né? E eu é, vejo que a música nesse contexto, né, foi uma coisa que foi usada para acalmar, digamos assim, aquele comportamento, aquela situação de Saul, né? E muitas vezes a gente esquece disso. A adoração, nós já falamos aqui na primeira live, que eu me lembro, não tem a ver só com a música em si, né? Com o ritmo, sim, com sim, o repertório, não é isso. Na verdade, o conceito é muito mais amplo, né? Já vimos que é diferente de culto, enfim, de levantar a mão, enfim, é cantar no coração, vamos chamar assim. Eu acho que adorar é cantar a partir do coração. E isso isso, Davi tinha muito forte na vida dele, né? é E aí verdade. eu gostaria que o senhor falasse para nós, pastor, como é que, embora a gente não esteja falando de música, né, e nem também sobre os costumes do Antigo Testamento, mas a gente sempre vai voltar para o Antigo Testamento. Saul manda chamar alguém que pudesse tocar bem, né? Quando Davi louva, o espírito vai embora. Me lembro de um outro exemplo também de Eliseu, né? Vai Isso, Josafá, rei de Judá, e Jorão, filho de isso. Acabe, que era rei de Israel, consultar. Eles estavam no intento lá de guerrear, de perseguir alguém. Pergunta se tem algum profeta, o profeta é Eliseu, e aí depois ele começa a dizer o seguinte: olha, traga um arpista, ou traga um tangedor, traga um músico. Isso. E a Bíblia descreve que quando ele tocava, Deus usava o profeta com uma mensagem, né? E aí o senhor falou, Saul, desobediente, já perturbado, manda chamar Davi, que era um pastor de ovelha, mas era músico, e aí a música entra no circuito aí, Davi, um adorador nato, como a gente sabe que era, começa a usar a harpa dele. Como é que a música, pastor, pode ser uma ferramenta para a adoração, neste caso? Perfeito. Veja, Eliasibe, a situação de Saul e Davi é muito interessante para nós levantarmos lições sobre essa questão. Primeiro, nós temos Saul, que afastou-se de Deus, aí Deus envia ou permite o espírito mal, quer dizer, porque a gente tem que lembrar o seguinte: só existe um Senhor do universo, só tem um Deus que é soberano. E todo o universo obedece a esse Deus. Eu gosto da ideia de Agostinho, que ele dizia assim, que o diabo é o diabo de Deus, porque ele só faz aquilo que Deus permite ele fazer, ou até aquilo que Deus manda ele fazer. Porque veja que no caso de Jó, ele chega e diz assim, olha, você apresentou-se lá e Deus é que toma a iniciativa, diz assim, você viu meu servo Jó? Ele disse, vi, mas também o cara está montado na grana, ele disse, então faz o seguinte, vá lá. Então, Satanás não foi porque ele estava com vontade de ir, foi porque Deus mandou. E disse assim, tire tudo que ele tem. E ele faz exatamente o que Deus está mandando ele fazer. Então não é de estranhar que um espírito mau da parte de Deus esteja lá para perturbar Saul. Porque o diabo é o diabo de Deus e ele só faz o que Deus manda ou permite, né? Mas o fato é que Saul, perturbado com aquilo, ele pensa em música. Mas ele pensa em música apenas como entretenimento. E alguém bota lá na OLX do reino, procura-se um músico assim, assim, assim. Tem que ser o cara que toca bem. Só que alguém lembrou, olha, tem um filho de Jessé, que aí começa por aí, porque o anúncio da OLX dizia que precisava tocar bem. E o cara É, começa por aí, ele diz, ó, toca bem, mas aí depois ele diz, é de gentil presença, ou seja, é uma pessoa que sabe entrar e sair na corte, não vai ter problemas aí. É uma pessoa que tem hábitos que são bons. Aí ele sai descrevendo as características de Davi. E termina dizendo assim, e o Senhor é com ele. Então veja que tocar bem era parte do plano. E era o que atendia
a vaga no palácio. Mas, na verdade, Deus tinha preparado Davi para muito mais do que isso. E aí o texto diz, né, que, 1 Samuel 16, que Davi tocava e o espírito mau ia embora. Ora, espírito mau, se tivesse medo de música, então não tinha manifestação de espírito mau aonde tivesse uma banda tocando. E bons músicos executando alguma coisa. Né? Então, em locais onde se faz trabalhos para atrair espíritos, não era com música. Tinha que estar tudo em silêncio, porque espírito tem medo de música. Não, o espírito não tem medo de música. O que fazia o espírito mau fugir não era a música. Era o fato da música ser executada por uma pessoa cujo coração era quebrantado e isso atraía a presença de Deus. Porque é o mesmo caso que nós vamos ver lá em Reis. Quer dizer, Eliseu está em casa, é o capítulo 3, que lembre que no capítulo 2 tem aquela ideia de Eliseu, a capa de Elias e tal. Ou seja, é a Bíblia registrando a primeira vez que ele é consultado como profeta. E ele diz o quê? Trazei-me um tangedor, um músico. Aí o texto de 2 Reis 3,15 diz assim, enquanto o músico tocava, o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu. Que coisa interessante Deus relacionar a música com a manifestação do Espírito. Sim. Aí nós vamos ver um outro caso aí, lá em Atos 16, Paulo e Silas na prisão, levaram uma bela surra, 39 chicotadas, estavam no cárcere interior que não tinha luz, ou possivelmente uma caverna escavada, com os pés presos no tronco. E aí eu imagino toda a dor das costas, as cãibras, todas essas questões. E aí o que acontece é que, de repente, o texto diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam. Não me pergunte de onde eles tiraram forças para resolver cantar numa situação daquela. Mas aí começaram a cantar. E aí o texto diz que o cárcere foi abalado. Alguém pensa, um terremoto. Sim, mas eu já vi terremoto derrubar parede, teto, mas abrir algema, nunca tinha visto isso. Porque o texto diz o cárcere foi abalado, mas aí diz que as cadeias de todos se abriram. Então, cárcere derrubar parede, terremoto derrubar a parede ou teto, ok. Mas abrir algema, nunca tinha visto isso. E o fato é que ali ocorre um milagre. Aquele carcereiro já se prostra, o que é que eu faço para ter a vida eterna e tal. Daqui a pouco a gente vai ver aquele homem durão passando o algodãozinho nas costas de Paulo e Silas, limpando e tal. Ou seja, há uma transformação ali, porque há uma manifestação espiritual. E aí vamos pensar que a manifestação espiritual não foi Paulo e Silas que cantaram tão bem que Deus resolveu ouvir a voz desses dois. Né? Então, assim, o que é que música atrai a manifestação de Deus? A Bíblia diz que há nos céus, nem sei se ainda tem mais tempo, mas ainda tem 10 minutos. 11 minutos. A Bíblia diz que... A Bíblia mostra por mais de uma situação que os anjos, em várias coisas, são superiores aos homens. Inclusive, quando diz de alguém que é muito forte, a Bíblia diz que tem a força de um anjo. Outra hora, a Bíblia diz de alguém que é muito sábio, diz que tem a sabedoria de um anjo. O que nos leva a pensar que os anjos são seres superiores aos seres humanos em muitas coisas. Até porque o escritor aos Hebreus vai dizer que nós fomos feitos menores do que os anjos, mas que Deus nos pôs em autoridade e essa coisa toda. Então, e a Bíblia fala de anjos cantando, né? Não só os serafins lá de Isaías 6, mas o cântico do Cordeiro no Apocalipse 4, 5 é cantado. A Bíblia diz que eles cantavam. Ao Cordeiro, o alfa e o ômega e o princípio, o fim, essa coisa toda. Ora, se Deus tem música e nós avaliamos de excelente qualidade nos céus, o que faria Deus, então, prestar atenção ao sujeito desafinado como eu cantando aqui na Terra? Que tipo de música eu cantaria aqui
que atrairia a atenção de Deus, visto que ele já tem música de excelente qualidade lá. Então, a Bíblia vai dizer que, na verdade, o que atrai Deus é um coração quebrantado. Então, a música, por si só, não é isso que faz a diferença, mas é o coração daquele que canta. Porque vamos lembrar que Deus disse sobre Davi que era um homem segundo o seu coração. Então, quando esse homem, quebrantado diante de Deus, nós vamos ver aí o Salmo 51, que Davi é um homem quebrantado. Ou em muitas outras situações, Davi mostra que ele é uma pessoa que tem o coração voltado para Deus. Quando esse músico começa a tocar, não é o fato dele estar cantando, tocando, ou o instrumento que tem algum tipo de poder mágico, uma flauta esotérica que vai fazer... Não, nada disso. Qualquer instrumento, qualquer voz de qualquer pessoa, mas o que interessa é que um coração quebrantado, né? Porque Salmo 22:3 diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, se Deus habita no meio dos louvores, quer dizer que a música, quando executada por alguém cuja intenção é adorar a Deus e quebrantado diante do altar de Deus, apresenta o seu sacrifício de louvor, e aí várias vezes a Bíblia vai usar essa expressão, né? Sacrifícios de louvor. O Salmo 50 ele vai dizer, olha, eu não preciso de carne não. Aliás, eu quero dar uma boa notícia para vocês. Todas as aves do mundo são minhas, do céu são minhas. E minha é toda a animária do campo. Ou seja, todo bicho que tem no mundo é meu. E eu quero também dizer uma coisa para vocês. Não como carne. Está lá no Salmo 50. Aí o camarada olha assim e disse, agora pronto, agora deu errado. Por quê? Era para a gente trazer sacrifícios a Deus. Mas Deus está dizendo, vocês estão trazendo o que já é meu e eu não gosto disso, então para que a gente vai trazer esse sacrifício? Ou para que serve isso? Aí o salmista termina o Salmo 50 dizendo, traga a Deus sacrifícios de louvor, de um cântico que agrada a Deus, e isso é que vai fazer Deus gostar do sacrifício de vocês. Então, quer dizer, não é o cantar somente, mas é um coração quebrantado que se prostra diante de Deus, e aquela música atrai a manifestação de Deus. E quando a manifestação de Deus acontece, aí profeta profetiza, espírito mal vai-se embora, cadeia se abre, coisas acontecem, tudo se muda, porque a presença de Deus muda as coisas. E a música, quando cantada por alguém cujo coração agrada a Deus, vai fazer esse efeito. É verdade. Pastor, olha, eu tinha muito mais coisa para perguntar ao senhor, para falar, e principalmente com esse assunto sobre a música na igreja. Já é uma outra ideia para uma outra sequência de lives. É verdade. É muito bom esse assunto. Lembrar, Zé, nós temos aí mais 5 minutinhos, só para lembrar aquela situação do rei Josafá. Sim. Ele está em Jerusalém, um grande exército da região de Seir vem, e ele apresenta a Deus dizendo, Deus está aí, e agora? Vamos fazer o que com essa situação? Nós não temos força suficiente, mas a nossa confiança está em ti. Veja o oposto de Josafá e Saul. Josafá tem convicção, não podemos, mas confiamos em quem pode, porque entregamos a Deus. Aí Deus levanta Jaziel, um levita, para profetizar, dizendo, olha, Josafá e todo o povo, nessa peleja não tereis que pelejar. Apenas preste atenção que Deus vai fazer, que ele vai livrar vocês. Aí Josafá disse, pô, mas se a gente precisa ir para o campo de batalha, mas não vamos lutar, então vamos fazer o seguinte, a gente vai trocar a infantaria pelo coral. E vamos trocar a cavalaria pela orquestra. E ao invés da gente ir atirando para a batalha, arcos e flechas, nós vamos cantando. E é tão interessante porque o hino que se diz lá em 2 Crônicas 20, que eles cantaram, é a mesma letra do hino que diz que foi cantado quando Salomão inaugurou o templo, que a glória de Deus se manifestou, que os sacerdotes sequer conseguiam ficar em pé no templo. É a mesma letra do hino. Se era o mesmo hino, não sei, porque eu não sei cantar o hino, mas é a mesma letra que está lá. Quando eles começaram a cantar, e o texto diz assim no verso 22,
que na hora que eles começaram a cantar, aí Deus começou a agir no exército inimigo, e um voltou contra contra o outro contra um, e eles mesmos acabaram se matando. Quando chegou o coral e a orquestra no local da batalha, já tinha tudo acabado, aí eles nem precisavam mais lutar, e a batalha já estava vencida. E o texto, é claro, quando diz assim, enquanto eles cantavam, Deus foi lá e fez. Aí a gente já junta o culto com a batalha espiritual e a música. Aí acaba tudo num assunto só, porque tem tudo a ver com a verdadeira adoração, que nos leva quebrantados ao altar de Deus, que atrai a manifestação da presença de Deus e que nos dá vitória em todas as nossas batalhas. Glórias a Deus. Que coisa boa, que assunto legal, que assunto gostoso, pastor. Nós estamos com apenas, pelo menos na minha contagem aqui, 4 minutos. Né? Eu disparei aqui o cronômetro. Na verdade, o timer é aqui, exatamente quando eu cliquei aí no Instagram. E eu queria apenas já começar a me despedir, né? Dizer aos irmãos que estão conosco aqui. Olha, tem uma pergunta aqui, pastor. Eu não sei se vai dar tempo nesses 3 minutos. Douglas, R. Douglas Almeida. Em relação a Necromante e Saul, sobre a suposta invocação, Samuel perguntou a Saul, por que me perturbou fazendo-me subir? Eu acho que essa é a dúvida dele. Se o senhor não tiver tempo aqui... Alguém pensa que ali poderia ser Samuel, mas a gente tem que lembrar o seguinte, a Bíblia sempre foi escrita do ponto de vista do observador. Josué, por exemplo, diz que o sol parou, e a gente sabe que o sol não parou, quem parou foi a terra que gira em torno do sol. Mas do ponto de vista do observador foi o sol que parou, e hoje ainda todo mundo olha e sabe que é a terra quem se move, mas diz que o sol se escondeu no pôr do sol. Porque é do ponto de vista do observador. Quando Saul chega ali, a necromante diz assim, a médium, a feiticeira diz, eu vejo um espírito subir da terra, a aparência dele é de um homem com uma capa, com barba. Aí o texto diz assim, entendendo Saul que era Samuel, ou seja, na cabeça de Saul, aquilo era Samuel. Deixa que não era, porque aquele espírito disse inclusive coisas que não se cumpriram, que foram mentirosas. Diz inclusive que ele morreria pela mão daquele povo, e Saul inclusive matou-se, nós acabamos de ver aí no texto que você citou. Ora, a Bíblia diz que quando Samuel era vivo, nenhuma das suas palavras Deus deixou cair por terra. Aí depois de morto ele deu para mentir, porque agora ele não sabe mais as coisas certas. Então não era Samuel. Agora, Saul entendeu que era Samuel. Aí o texto diz, Samuel disse. Ora, Samuel, ou aquele espírito que Saul entendia que era Samuel. Então o texto está fazendo apenas referência àquilo que Samuel entendia, e não está afirmando que era Samuel, que era Saul, aquilo que Saul entendia, porque é o ponto de vista do observador. É a minha compreensão desse texto. Muito bem, e a minha também. Queridos irmãos, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, a irmã Ruth Loyola, ali de Colina do Jiquinho, o irmão Douglas, que fez a pergunta, Leon, Lemu, Araújo, Lemuel, deve ser Lemuel Araújo, Laurinete, Pastor Clarindo, Abner, Paulinha, Felipe Castro, Josivaldo, meus irmãos, todos vocês, eu agradeço bastante a audiência. Sexta-feira que vem nós estaremos aqui mais uma vez, infelizmente com a última live, né, sobre esse assunto de um coração que teme a Deus. Estaremos com o Pastor Cláudio às 21 horas. Pastor Cláudio, tem 1 minuto, se o senhor quiser dizer alguma coisa, para a gente não sair igual sexta-feira passada correndo. Se o senhor se manifestar, o senhor, por favor, fique à vontade. Eliasib, agradecer mais uma vez a essa oportunidade, o carinho dos irmãos que estão aqui conosco, e dizer que essa live fica gravada. Então, manda para alguém que não pode estar ouvindo agora, que pode ouvir depois. Eu vou salvar também no meu canal do YouTube. E é importante nós disseminarmos essa palavra, né, para que ela alcance outras pessoas, outros músicos, outros adoradores, outros crentes que precisam entender isso. Porque se nós entendermos como é a verdadeira relação de adoração, aí os nossos cultos serão outros, com certeza. É muito bom estar aqui contigo, e sexta-feira que vem, com a graça de Deus, estaremos aqui mais uma vez. Deus abençoe você e a todos os queridos irmãos que estão conosco. O prazer é todo nosso, pastor. Eu também me despeço dos irmãos e do senhor também, com a paz do Senhor. Sexta-feira, 21 horas, estaremos aqui mais uma vez. Um grande abraço a todos. Com a graça de Deus. Abraço, Ritinha também. A paz do Senhor a todos vocês. A paz do Senhor, pastor. Deus abençoe.